Fala galerinha do Aprove-se, aqui é a professora Ina de Literatura e a gente está resolvendo as questões do Enem 2020, caderno branco, questão 11, bora lá? Fomos falar com o tal encarregado, depois com o engenheiro, depois com o supervisor que mandou chamar o engenheiro da nossa companhia. Esses homens são da sua companhia, engenheiro, ele falou. Estão pedindo a conta. A companhia está empenhada nessa ponte, gente, falou o engenheiro. Vocês não podem sair assim sem mais nem menos. Tinha uma serra circular cortando uns caibros ali perto, então só dava para falar quando a serra parava. E aquilo foi dando nos nervos. Falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse e pronto. Nisso encostou um sujeito de paletó, mas sem gravata. O engenheiro continuou falando e a serra cortando. Quando ele parou de falar, 50 volts aproveitou a parada da serra e falou que a gente não era bicho para trabalhar daquele jeito. Daí o supervisor falou que se era falta de mulher, eles davam um jeito. O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte, a maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra. A gente tinha que acabar a ponte. A nossa companhia nunca ia esquecer nosso trabalho ali naquela ponte. Um orgulho nacional. Bora pro enunciado? As reivindicações dos operários quanto às condições aviltantes de trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é... Então, vamos entender um pouquinho esse texto. Basicamente, é um cara que está falando que mandou chamar o supervisor, que daí chamou o engenheiro. Basicamente, ele e os operários queriam sair fora, queriam pedir as contas, né? Então, ele pedindo a conta, pedindo a demissão. E por quê? Porque as situações de trabalho, como diz ele no enunciado, as condições eram aviltantes. Aviltantes são condições humilhantes, tá? Então, os operários estão reivindicando que essas condições de trabalho são humilhantes, que eles estão sendo submetidos, e eles querem sair. E então o engenheiro e o supervisor vão tentar convencê-los, tentativas de neutralização dos representantes, é o supervisor e o engenheiro tentando convencer esses operários a não abandonarem a construção da ponte, tá? Então, qual é o argumento que eles usam para convencer esses operários a continuar trabalhando? O argumento ele vai estar na segunda parte do texto ali, tá? Vamos lá, letra A. Sequência de atribuições de responsabilidade e de poder decisório a terceiros. Isso parece um pouco ali no começo, né? Quando a gente foi falar com o encarregado, que chamou o supervisor, que daí chamou o engenheiro. Isso acontece ali no texto, fato. Mas não está falando necessariamente do que está perguntando no enunciado, porque o enunciado está perguntando quais foram os argumentos que esses supervisores usaram para convencer os operários. E eles não usaram isso de argumento, essa sequência de atribuição de responsabilidade. Não foi, não, a responsabilidade é do outro, não a responsabilidade. Isso não aconteceu. Então, letra A, cai. Letra B, solicitação em nome dos prejuízos e compromissos para entrega da obra. Eles não usam isso de argumento, apesar de dizer que as companhias também estão trabalhando com prejuízo e tal. Na verdade, esse não é o argumento mais forte que eles estão usando, né? Eles até apelam um pouquinho, ele até fala, a própria empresa está com prejuízo, né? Mais de 20 empresas trabalhando na construção da ponte e tal. Mas não é bem esse o maior argumento que eles usam para convencer. Se eles usam mais que tipo uma desculpinha pelas situações estarem tão aviltantes, né? As condições serem tão aviltantes. Letra C. Intimidação pela discreta presença de um agente de segurança na cena. Que agente de segurança? Será que esse cara, esse sujeito de paletó sem gravata? Parece que ele é o... Mas, ao mesmo tempo, os personagens em volta não parecem muito intimidados com a presença dele, né? Então, a gente pode... Até pode ser que aquele sujeito do paletó sem gravata seja esse tal de segurança, mas os operários não se intimidam. Tanto que ele diz, o personagem, o narrador diz, eu falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse, pronto. Quando ele falou isso, o cara encosta, mas logo em seguida o 50 volts, que é um personagem, já aproveita e embala. Não quero saber, isso não é jeito de trabalhar, né? Então, não parecem intimidados pela presença desse cara de paletó sem gravata aí, que talvez fosse o segurança. Então a letra C cai também. Promessa de imediato atendimento da carência sexual dos operários? Tá ali. Mas esse qual é o argumento mais forte? Isso é um pouco subjetivo. Isso é um pouco subjetivo.
Concordo, pensar qual é o argumento mais forte. Mas ali, do jeito que ele fala, daí o supervisor falou que se era falta de mulher, eles davam um jeito. Meio que tipo, se é isso, a gente dá um jeito. Mas não parece ser o argumento central para convencer. Até porque, em momento nenhum antes disso, os próprios operários falaram que esse é o problema. A condição aviltante que ele está falando de trabalho, com certeza não é falta de mulher. Então esse não me parece ser o argumento decisivo, né? Então ele usa esse argumento, essa promessa de resolver? Usa, tá ali. Falou que se era falta de mulher, eles davam um jeito, né? Mas eu não acho que esse seja o argumento mais forte. O argumento mais forte está na última sentença ali. Apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. Então ele está dizendo ali que não só a empresa ela está trabalhando porque é uma questão de honra, né? As companhias estão trabalhando na ponte, mesmo com prejuízo, porque é uma questão de honra, né? A gente tem que acabar a ponte. A companhia nunca vai esquecer aquela ponte. É um orgulho nacional. Então ele fala isso algumas vezes. Questão de honra. Nós temos que acabar. A companhia nunca vai esquecer esse trabalho, esse orgulho nacional. Então me parece o argumento mais forte que ele tenta usar para convencer os operários a ficarem ali. Letra E, tá? Apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. Esse orgulho nacional, essa honra, essa conexão do empregado com a empresa, com esse dever, a honra de terminar o projeto, esse orgulho nacional, esse amor patriótico, tá? Então, ele usa a promessa de resolver, mas esse não é o argumento mais forte, beleza? Resposta certa, letra E, apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. Gostou da nossa resposta, da nossa explicação? Deixa um joinha, curte a nossa página, segue, liga, ativa o sininho, não deixa de procurar a gente também lá no roxinho, tá? Espero vocês lá para as nossas aulas.